Olá pessoal, meu nome é Leonardo Guimarães, eu sou integrante do projeto de extensão SAMU Educativo e estou aqui para dar continuidade à série de vídeos que tem como finalidade orientar a população sobre as principais condutas que se deve ter diante de situações de primeiros socorros. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a hipoglicemia. A hipoglicemia nada mais é do que a diminuição dos níveis de glicose no nosso sangue para valores abaixo de 70 mg por decilitro em pacientes diabéticos ou 50 mg por decilitro em pacientes que não são diabéticos, tá certo? Mas têm sintomas de hipoglicemia. Isso é uma regra que vem nos livros, mas no geral, qualquer paciente que tenha menor do que 70 mg por decilitro como glicose no sangue, já é enquadrado na hipoglicemia. Como que acontece essa hipoglicemia? A hipoglicemia se dá pela desregulação entre os hormônios hipoglicemiantes, que é a insulina, e os hormônios hiperglicemiantes, que é o glucagon, as catecolaminas, o GH, que é o hormônio do crescimento, o cortisol. Os hormônios hipoglicemiantes, que no caso é a insulina, eles têm por função retirar a glicose do nosso sangue e levar ela para dentro da célula. Já os hormônios hiperglicemiantes, eles retiram a glicose que está armazenada em outros órgãos do nosso corpo, principalmente o fígado e os músculos, e leva para a corrente sanguínea. Quando há uma desregulação em um ou em outro, ocorre a hipoglicemia. Algumas causas de hipoglicemia que a gente pode citar é o uso incorreto de medicamentos utilizados no tratamento da diabetes, que é principalmente a insulina injetável, que é grande comumente usada e a maior parte dos pacientes diabéticos tem a hipoglicemia pelo mau uso dessa medicação. A ingestão alcoólica também pode ser uma causa, porque o álcool, se for consumido demasiadamente por um longo período de tempo, ele pode bloquear a gliconeogênese, que é um dos principais processos para a obtenção de energia do nosso corpo. O esvaziamento gástrico acelerado também é outra causa, que a gente pode citar como exemplo as cirurgias gástricas. O excesso de atividade física, sem a reposição de carboidratos, também é uma causa de hipoglicemia. A deficiência hormonal, principalmente dos hormônios hiperglicemiantes, que eu citei anteriormente. Os tumores pancreáticos, que aqui a gente chama atenção para o insulinoma, que é um tumor pancreático onde há a produção excessiva de insulina. A insuficiência hepática, cardíaca e renal também são causas de hipoglicemia. Alguns sinais e sintomas que a gente pode citar na hipoglicemia é a dor de cabeça, a tremedeira, tontura, o paciente pode ficar pálido, suor frio, convulsão, taquicardia, náusea, vômito, todos esses são sintomas de hipoglicemia. Mas e aí, como proceder diante da hipoglicemia? Esse aqui é um dos principais pontos do nosso vídeo, tá certo? Aí você tem que chegar para o paciente, ver se o paciente está acordado ou não. Se o paciente estiver consciente, você deve dar de 15 a 20 gramas de carboidratos de absorção rápida. O que são esses carboidratos de absorção rápida? É o mel, o açúcar, uma colher de sopa de açúcar dissolvida em um copo de água, suco, refrigerante, desde que não seja diet, tá certo? Aqui é importante, o mel, você não dá para crianças menores de 1 ano, porque o mel corre o risco do botulismo nessas crianças, já que o sistema imunológico delas ainda não está bem desenvolvido. Ainda nesses casos, é importante perguntar para o paciente se ele tem diabetes ou não. Se ele tiver diabetes, é importante, após 15 minutos, você realizar a medição da glicemia desse paciente para ver se realmente ainda está baixa ou já normalizou. Se ainda estiver baixa, repetir a dose dos carboidratos de absorção rápida e após um tempo medir novamente para ver se já normalizou, tá certo? E aí, se o paciente estiver desacordado, desorientado, aí você tem que encaminhar o paciente para o serviço médico, que no caso é 192, é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chamar o SAMU, tá certo? No máximo, se o paciente estiver desacordado, você pode colocar um pouco de açúcar na gengiva do paciente, ou lateralizar a cabeça desse paciente e só. Mas no mais, é encaminhar o paciente para o serviço médico, chamar o SAMU 192. E algumas recomendações que a gente dá é fazer refeições menores e mais próximas uma da outra, para evitar longos períodos de jejum e sem se alimentar. Refeições leves antes de dormir, porque durante o sono, a gente normalmente é 8 horas de sono que a gente tem, é um jejum muito grande. Então fazer uma refeição leve à base de carboidrato e proteína também.
A prática de exercício físico também é importantíssima, mas desde que haja a reposição de carboidratos para não haver a diminuição da glicose do sangue, no caso, a hipoglicemia, tá certo? E essa é as nossas referências e meu muito obrigado.